Pessoal, sejam bem-vindos em mais algumas resoluções de exercícios, tá? Para fazer essas atividades, você vai ter que lembrar quando que o ângulo é de 90 graus, quando o ângulo é de 180 e quando o ângulo é de 360 graus, tá? Ah, mas e aí, se eu não lembrar quem são esses ângulos? É só lembrar pelo desenho, gente. O ângulo de 90 tem que formar um ângulo reto. O ângulo de 180, um ângulo raso. E o ângulo de 360 tem que ser uma circunferência completa, tá? É só lembrar desses detalhes que vai dar tudo certo. Então, primeiro aqui exercício, o A. Ele falou aqui para você calcular o valor de x, tá? Em cada caso. Então, tenho aqui que a soma desses três ângulos tem que ser igual a quantos? Então, eu sei que 40 mais 98 mais esse valor que eu não sei tem que ser igual a 180. Então, ele faz o desenvolvimento de um ângulo raso. Então, tem que ser 180 graus. A partir de agora ficou bem simples, porque eu já sei que 40 mais 98 dá 138. Então, é só fazer 180 menos 138. Lembrando você que tudo isso, esse 138, veio da soma de 40 mais 98, tá? Cuidado, é a soma deles. Ainda assim, eu tenho que continuar esse processo. Não tem como fazer 0 menos 8. Então, vem aqui e impresso, ficou 7. Então, ficou 10 menos 8, 2, 7 menos 3, 4. E 1 menos 1, 0. Então, significa que o valor de x é igual a 42. Se você quiser tirar uma prova real dessa atividade, é só você somar todos esses ângulos. Então, para tirar uma prova real, você vai pegar lá 40 mais 98 mais 42. Tudo isso vai ser igual a 180, tá? Já no exercício B, ele me traz uma outra figura. Então, o que você tem que analisar aqui? Qual que ela é? Se você ver aqui, ele está formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, eu tenho que pegar essas duas medidas aqui e encontrar. Só que a gente não sabe a medida desses ângulos, tá? Só que ele separou a figura em três partes, tá? Se ele separou a figura em três partes, eu tenho que entender que essa aqui vale duas partes e essa aqui é apenas uma parte. Ah, e como que eu vou fazer para encontrar isso daí? Eu vou pegar o 90 e vou dividir ele por 3, tá? Foi dividido em três partes, então é bem tranquilo. Então, 90 dividido por 3, 30. Então, significa que o valor de x vale 30 graus e o valor de 2x vai ser igual a 60. Se você somar esses dois ângulos, você vai ver que vai dar 90 graus, tá? Então, aí está a resolução do exercício. Você tem que enxergar essas partes das letrinhas por partes. Ainda assim, nós temos mais algumas atividades aqui. Então, tenho aqui, ó, x mais 3x. Quer dizer, esse ângulo foi dividido em 4 partes. É isso que eu tenho que identificar. Ainda assim, eu tenho que saber qual que é esse ângulo. Então, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a quem? Se você observar, é um ângulo raso, então tem que ser igual a 180. Aí eu vou fazer a continha. 180, tudo isso dividido por 4. Tá? Vou pegar a divisão de 180 dividido por 4, que vai dar 45 graus. Então, significa que cada parte tem 45 graus. Se aqui é uma parte e aqui são três partes, é só fazer a continha. Então, uma parte vale 45, logo, três partes, 135. Então, o x vale 45 e o 3x vale 135. Se você somar essas medidas de ângulos, você vai encontrar 180 graus. Aí, ó, o importante para você entender o processo de tudo isso. Aqui, ó, eu tenho uma figura, né?
Essa atividade aqui é um pouquinho um extra para a gente. Se você perceber essa parte de baixo e essa parte de cima, eles têm o mesmo desenvolvimento, quer dizer, eles têm a mesma parte. Então isso significa que o valor de x é igual a 95 graus, tá? Chamamos isso de oposto pelo vértice, mas por enquanto é uma matéria nova. Então, por enquanto, nessa atividade aqui, não se preocupe. Ainda assim, se eu já sei que é oposto pelo vértice, só para você ver que simples, esse lado aqui é igual a esse, então o valor de z vale 17. E como ele só pediu o valor de x também, então x é igual a 95 graus, tá? Mas a gente vai entender esse processo mais para frente, por enquanto tá tudo mais tranquilo. Infelizmente, é dois exercícios de opostos pelo vértice, mas é bem fácil e você vai entender esse processo aqui nessa aula. Exercício E. Ele quer saber essa medida aqui de z, então desse ângulo. Eu sei que a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180, porque ele é um ângulo aí que está suplementar, raso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Então, vou fazer 180 menos a medida dos ângulos que eu já tenho, que é 20 mais 70, que dá 90. Então, eu sei que a medida desse ângulo z é igual a 90 graus. Tá? É bem simples essas atividades, você vai conseguir identificar refazendo ela outras vezes, vai facilitar todos os seus processos. Aqui, ó, caiu nesse exercício F, aquela atividade que eu falei para vocês aqui em cima, que é oposto pelo vértice. Então, esse ângulo é igual a esse, então eu sei que aqui y é igual a 45 graus. Aqui, eu quero achar o valor de x também. Olha lá, ó, oposto pelo vértice. Então, quer dizer, eles estão na mesma reta, unidos pelo mesmo vértice e estão opostos um ao outro. Então, 120 graus. Pessoal, por enquanto ficou nisso, nessas atividades. Espero ter ajudado. Até os próximos exercícios.